Boa noite a todos. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória e pela liderança. Começamos aqui a entrevista coletiva com o técnico do São Paulo após a vitória contra o Goiás. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Por favor, pode fazer a primeira pergunta. Tudo bem, Diniz? Boa noite. O São Paulo atinge a liderança do campeonato, 15 jogos de invencibilidade, um jogo a menos, o time que menos perdeu, melhor defesa, segundo melhor ataque, enfim. Está no caminho certo. O que você acha que ainda precisa ser atacado, que precisa ser melhorado na equipe do São Paulo, se é que você entende que muita coisa ainda precisa melhorar? Porque o São Paulo, evidentemente, está na briga aí pelas duas competições, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E se você me permite uma segunda, a melhor execução das suas ideias até hoje na sua carreira é o que nós estamos vendo no São Paulo neste momento? Bom, primeiro, eu acho que melhorar tem sempre bastante coisa para melhorar. O time, até pela maneira tática, o modelo de jogo que nós adotamos aqui, modelo mais aberto, a gente sempre pode melhorar e melhorar bastante. Então, a gente vai procurar melhorar em todos os sentidos. E quanto à segunda pergunta, é sempre difícil responder, mas eu acho que posso dizer que é um grande momento do São Paulo, da minha carreira também. E a maneira como o time está evoluindo, e principalmente nas coisas subjetivas que não aparecem com tanta clareza para vocês que assistem, mas a força das relações que os jogadores vão estabelecendo entre eles, sentido de amizade, de cooperação, de trabalho em equipe. Então essas coisas estão ficando cada vez mais harmoniosas e aí fica mais fácil a execução da parte tática e técnica. Guilherme Pradella, CBN. Tudo bom, Diniz? Boa noite. Eu sei que você, às vezes, sempre costuma falar que é difícil quantificar ou analisar algumas situações no futebol, mas dentro desse teu trabalho foram repetidas as vezes que o termo oscilação foi citado depois de alguma partida, tanto vencendo quanto perdendo. Hoje a gente vê o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse o quanto que o padrão de jogo que o São Paulo encontrou faz com que o time alcance objetivos pontuais nesse momento. Pode não ser campeão, mas hoje é semifinalista de Copa do Brasil e líder do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Acho que a oscilação é uma coisa normal no futebol, assim como na vida. Nós somos todos humanos e eu acredito que a maneira como a equipe passou pelos momentos mais difíceis fez com que todos nós atingíssemos um patamar de saber responder bem a esses momentos como a gente está vivendo agora. E isso faz com que você adquira uma certa estabilidade. Então, e tem muito a ver, como eu falei na outra resposta, dos aspectos subjetivos das relações humanas que você estabelece com os jogadores, de maneira especial que eles estabelecem entre eles. Então, o poder de concentração, saber o que a gente quer do campeonato, saber que a gente não pode oscilar, porque às vezes, ou pelo menos tentar não oscilar de uma maneira mais profunda, porque das vezes que a gente oscilou em determinados momentos da temporada, a gente teve um sofrimento muito grande, a gente foi pagando aí algo que a gente sofreu, a derrota que a gente sofreu do Mirassol, por conta que foi um momento de oscilação pós-pandemia. Então, as dores que o time sofreu no passado fez com que o time fosse aprendendo, que não é para qualquer um aprender, do jeito que a gente aprendeu, e aprofundando as nossas relações internas e tirando o melhor de cada um. Então, a gente tem que seguir assim, tem que saber que a gente tem feito boas partidas e também tem momentos e coisas para melhorar no time, que é o que a gente tem que fazer nesse momento. Agora é pensar no esporte. Os jogos do Campeonato Brasileiro são todos difíceis. Determinadas partidas elas podem até ficar fáceis, mas elas nunca são fáceis de antemão. Todas as vezes que nós achamos que o jogo seria um pouco mais fácil, a gente se complicou e cedeu pontos. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Diniz, boa noite. Queria que você falasse um pouco a respeito dessa manutenção do Arboleda na zaga, porque me parece um fator psicológico muito importante, até mais do que talvez a parte técnica, né? Que é recuperar jogadores ao
descartar, porque muitas vezes, né, o atleta ele passa por momentos complicados, fora de campo, e o Arboleda teve algumas fases em que ele parecia mais distante do São Paulo do que, de fato, um titular. E aí você tinha hoje a defesa à disposição, optou pelo Arboleda, e talvez seja esse um pouco o segredo do sucesso desse trabalho para o São Paulo ser líder, ter todo o grupo à disposição, psicologicamente falando também, Diniz? Acredito que sim. O Arboleda é um jogador e uma pessoa que eu sempre tive uma relação muito boa. E assim como o Bruno, eles tiveram um momento que eles saíram do time e voltaram, os dois voltaram melhor do que eles saíram. Com isso também, com a oportunidade de jogar do Diego e do Léo, são dois jogadores também que cresceram muito. Então hoje a gente tem 4 jogadores para 2 vagas, que qualquer um dos 4 que jogar, a gente não pode falar que a gente tem jogador reserva hoje nessa posição. Ainda o Luan, quando precisa jogar ali, joga muito bem, quando precisa improvisar o Reinaldo ali, joga muito bem. Então eu acho que o trabalho coletivo, o entendimento de todos os jogadores faz com que a gente chegue nesse momento do campeonato, consiga a liderança. E também acho que tem consciência que a gente tem que continuar melhorando. O time sabe que é um processo, não tem, a chegada é só no final do campeonato. A gente tem muito jogo ainda pela frente, muita coisa para acontecer, grandes times disputando título conosco e muita gente disputando algo no campeonato. Jogar contra os times que estão embaixo é sempre difícil, jogar com quem está disputando vaga na Libertadores é difícil, quem está disputando o título é difícil. É um campeonato extremamente duro. A gente tem que seguir melhorando e trabalhando forte. Felipe Ruiz, TV Globo. Boa noite, Diniz. Queria levantar um ponto sobre tempo com você, que inclusive é o assunto da nossa matéria aqui. Caso esse jogo contra o Goiás tivesse acontecido no dia 9 de agosto, Luan, Gabriel Sara, Brenner e Luciano não existiriam para o São Paulo ainda, não seriam jogadores titulares e em alguns casos nem seriam relacionados para o jogo. Em cima disso e de muitos outros fatores, queria que você falasse o que é o tempo para você, qual que é o significado do tempo no futebol e na vida para você, Diniz. Obrigado. Pergunta filosófica essa. Porque é o tempo. A gente sempre precisa do tempo. E a história foi contada dessa forma. A gente não saberia como é que teria sido se tivesse tido aquele jogo, que era a estreia do campeonato. Mas o tempo é sempre importante. Eu acho que aqui no São Paulo, no futebol brasileiro de maneira especial, a gente praticamente não tem tempo. O tempo que a gente tem é o tempo que a gente conquista. Quase que sempre os projetos são feitos para você ganhar o próximo jogo e o jogo seguinte. Mas o tempo é um elemento essencial para qualquer evolução, para qualquer construção. É que a gente tem às vezes um pensamento muito infantilizado de achar que as coisas acontecem sem o fator tempo ou que todo mundo vai conseguir jogar bem e ganhar tudo do dia para a noite. Todos os torcedores às vezes esperam isso, a torcida abrangente de fato espera isso, não, os torcedores, o pessoal da imprensa às vezes espera isso, e não é assim que funciona. Assim como na vida você disse, tudo, o desenvolvimento do ser humano, ele começa lá sem saber fazer nada, engatinha, anda, corre. E o processo de um time de futebol, esse também precisa do tempo. E dificilmente, ou praticamente nunca acontece de as pessoas começarem um trabalho e ser uma linha reta de evolução constante. Existem os percalços, a gente tem que saber passar por isso. Aqui no São Paulo, de maneira especial, existe uma uniformidade na ideia, compartilhada pela diretoria, comissão, jogadores e demais membros do São Paulo hoje, do time, esse time expandido, que são todos os funcionários, pessoal de comunicação, nutrição, psicologia, fisioterapia, todo mundo comunga de uma ideia de que a gente tem que andar junto e contribuir para que os jogadores consigam se sentir bem no campo e fazer o trabalho que eles estão fazendo. Eduardo Marcelo Baceggio, TV Gazeta. Boa noite, Fernando Diniz. Parabéns pela vitória e pela liderança do Campeonato Brasileiro. Minha pergunta é em relação, já projetando os próximos jogos, sequência importantíssima agora no mês de dezembro para o São Paulo, e o time tem 3 dos 4 meias titulares pendurados, o Igor Gomes, o Gabriel Sara e o Daniel Alves.
Queria que você comentasse sobre essa chance de perder um desses três, ou até mesmo os três jogadores para os próximos jogos por causa de cartões amarelos. E também queria que você comentasse sobre a importância do São Paulo voltar a sair de campo sem sofrer gols, algo que não acontecia há 3 partidas, e o São Paulo agora volta a sair de campo sem sofrer gols, importante também para a confiança da equipe, né, Diniz? Obrigado. De fato, é importante não tomar gols. Mais importante que não tomar gol é vencer. E como foi hoje fazer 3 gols e não tomar nenhum, acho que de fato reforça o trabalho de todo mundo, que teve muitas partidas aí que a gente sofreu um gol, às vezes e uma bola só no gol, a gente acabava tomando o gol. Eu acho que é mérito de todos, todo mundo trabalhando muito, e hoje, de maneira especial, a equipe se manteve focada do começo ao final do jogo e evitou praticamente todas as chances que o Goiás tinha de marcar algum gol nessa partida. Quanto aos meias que a gente tem, não tem problema nenhum os 3 jogadores que têm cartões amarelos, porque a gente tem bastante gente boa para poder entrar quando acontecer. A gente tem um time cada vez mais coeso, a gente tem boas trocas, jogadores que hoje não estão iniciando o jogo, que já foram titulares, que eu considero titulares, e que o nível da equipe ele tende a ser mantido quando a gente precisar fazer algum tipo de mudança, seja por cartão ou por lesão. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Olá, Diniz, boa noite, tudo bom? Diniz, você pela primeira vez na carreira está conseguindo uma liderança isolada no Campeonato Brasileiro. No Atlético Paranaense você chegou a liderar o campeonato, mas era uma primeira rodada, foi por saldo de gols. Você acredita que hoje o Fernando Diniz de 2020 é a melhor versão do Diniz? Você se vê no melhor momento da sua carreira, falando pessoalmente? Obrigado. Eu acho que eu já falei mais de uma vez que os números, eles não definem quem eu sou. Não é esse tipo de número que vai me definir agora, como não foi um número quando o Fluminense estava na zona de rebaixamento e o Atlético, que aqueles números também me definiam. A minha vida é um processo de aprendizado. Não tem esse negócio que o resultado de hoje ser uma coisa definidora, de saber se essa é a minha melhor versão. Minha melhor versão é a de hoje, mas quando foi ontem, era de ontem. Quando eu estava no Fluminense, era do Fluminense. Eu sou uma pessoa que acredito muito no processo do viver. Então a gente tem que ir melhorando. Eu sempre trabalhei muito, com muito afinco. Não trabalho mais hoje que eu trabalhava antes. Trabalho e me dedico 100% ao futebol. E os resultados, eles são momentâneos na vida, não tem nada que dura para sempre. A gente, agora o trabalho, a entrega, que tem que ser uma coisa linear, e isso eu sempre fiz, e com tudo aquilo que eu podia fazer. Eu sou um cara apaixonado por aquilo que eu faço, amo futebol, amo ser treinador de futebol, amo ajudar os jogadores de maneira especial. Então isso eu fiz em todos os lugares que eu passei. Então, em cada momento da minha vida, eu procuro viver o presente de uma maneira muito intensa. Mesmo quando a gente, eventualmente, está passando por momentos de pressão. Vou falar para você que nos momentos aqui que a gente estava pressionado, foi o pior momento da minha vida, que não foi nesses momentos que você tem a oportunidade de crescer quando você está pressionado. Você acaba se revisitando, tentando achar por que as coisas não estão acontecendo. Então, hoje pode ser um momento que tem o melhor resultado. Não posso falar se esse é definidor por conta do São Paulo estar na liderança, estar na semifinal da Copa do Brasil. Acho que a gente tem que ter sempre que melhorar. Porque se eu falo isso, amanhã quando perder, um dia que perde, eu não estou no meu melhor momento. Eu não vejo a vida dessa forma. Eu acho que, para mim, é a dedicação, o empenho, fazer as coisas com o máximo de caráter que você conseguir, é isso que eu procuro pensar na minha vida. Não é só o resultado final de um jogo ou a conquista de um campeonato. Todo mundo luta para conquistar. A gente tem que tentar controlar e se dedicar aos meios para conquistar as coisas. Nesse sentido, sim, é um momento que o time está na liderança do campeonato, que me alegra muito, que eu sempre quis na minha vida, e a gente sabe também ter a consciência que a gente tem coisa para melhorar e continuar trabalhando muito forte para que a gente consiga avançar ainda mais nas 2 competições. Roberto Tomé, TV Record. Boa noite, Diniz, parabéns pela liderança.
O país, como um todo, está vivendo uma segunda onda aí da pandemia da Covid-19. Você teme que isso possa, de uma certa forma, prejudicar o andamento do campeonato e, de repente, a CBF até mesmo suspender a competição? Eu espero que a pandemia ela não avance a ponto de ter que tomar essa decisão. Essa é a minha esperança e minha expectativa, e que a gente consiga se cuidar. Aqui no São Paulo, nesse sentido, vou repetir, a gente faz um trabalho extraordinário, o departamento médico, aí, liderado pelo Dr. Sanches, o Tadeu e o Luiz Fernando. A gente consegue, de maneira exemplar, mesmo quando a gente tem um ou outro caso de Covid, a gente consegue isolar de uma maneira muito rápida e a gente não teve nenhum tipo assim, de contaminação em massa. Eu acho que todo mundo tem que se cuidar para que essas coisas não aconteçam. Ainda não, a pandemia está aí, eu acho que a sociedade como um todo tem que tomar cuidado para que medidas como essa, e dentre outras, a sociedade civil não precisem ser tomadas. Giovanni Chacon, Jovem Pan. Diniz, boa noite, parabéns pela vitória, pela liderança, e em cima de liderança que eu vou abordar essa questão, né? Chegou a liderança o São Paulo Futebol Clube do Campeonato Brasileiro, um campeonato de resistência, digamos assim, né? Tem que ter muita resiliência para sair vencedor depois de 38 rodadas, e quando se chega nesse topo da tabela, às vezes alguns times perdem a mão, perdem a cabeça, às vezes acham que está tudo muito tranquilo. Eu queria saber como é que é o trabalho de incentivo, não agora para chegar no topo da tabela, mas para se manter nesse patamar. E também, se você me permite uma segunda, falar um pouquinho sobre o Gabriel Sara, né? Porque foi você que investiu no Sara de uma maneira mais firme, bateu o pé mesmo quando ele não tinha atuações tão brilhantes, e hoje vem sendo o motorzinho, digamos assim, do meio-campo, sendo fundamental para a criação e a armação das jogadas. Obrigado. Bom, em relação ao Sara, é muito fácil trabalhar com o Sara. Ele tem uma maneira de jogar futebol que se encaixa de maneira praticamente perfeita com aquilo que eu penso do jogo. É um jogador técnico, dinâmico, muito solidário, criativo, que ajuda em todas as fases do jogo, na fase defensiva, na fase ofensiva, em todas as transições. Então é um jogador muito completo, e eu vislumbrei nele esse tipo de jogador, e acredito que ele tem muito ainda para oferecer para o futebol. Acho que ele vai ter um futuro brilhante pela frente em qualquer lugar que ele estiver. É um grande privilégio poder contar com o Sara, assim como os outros garotos de Cotia. Mas ele, falando com sua pergunta de maneira especial, de fato ele é um jogador hoje muito importante para o nosso time, por tudo aquilo que ele se dedica para o time todo. Ele é um cara, e tem muita coisa que o Sara faz que vocês não conseguem enxergar muito, porque precisa de um olhar assim mais técnico e revendo o jogo. Ele está o tempo todo em constante movimentação. Às vezes ele não pega na bola, mas ele facilita com os movimentos que ele faz, que outros peguem na bola. Sempre está cumprindo função tática, ele nunca está... dificilmente você encontra o Sara sem estar trabalhando no jogo. Ou ele está marcando, ou ele está se movimentando para abrir possibilidades para outros jogadores. A outra pergunta eu esqueci, que você me perguntou, a primeira. Era falando sobre a permanência como líder do campeonato. Como é que é o trabalho agora de incentivo, não de chegar ao topo da tabela, mas se manter agora, a pressão acaba sendo até um pouquinho maior por se manter no topo da tabela e buscar o título no final da temporada. Eu acho que esse tipo de pressão é maior, eu não sei o que é maior, né? A gente passou por momentos aqui de muita pressão, pressões diferentes. Eu acho que as pressões têm que fazer você sempre olhar para dentro e melhorar o teu desempenho. A gente tem que focar aquilo que a gente consegue controlar, que é a nossa capacidade de trabalhar, de se entregar e de melhorar individualmente e coletivamente. Então, o que o São Paulo tem que fazer nesse momento é procurar melhorar. O campeonato está longe de acabar, e mesmo o dia que acabar, outro campeonato vai iniciar. Então, como eu disse um pouco atrás, a vida para mim é um processo que a gente tem que procurar melhorar sempre. A gente tem que saber melhorar com o que aconteceu aqui hoje. Certamente tem coisas para a gente melhorar, aspectos do jogo que a gente não foi tão bem, e a gente tem que respeitar muito o nosso próximo adversário,
que sempre são 11 contra 11, e não tem nenhum jogador de futebol que joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro que não seja bom jogador, que não passou por um grande funil para estar disputando essa divisão que é a elite do futebol brasileiro. Então a gente tem que trabalhar muito e respeitar sempre todos os nossos adversários. Priscila Senhorães, Esporte Interativo. Diniz, boa noite. Você chegou a citar anteriormente sobre o trabalho conjunto, né, que o São Paulo faz em todas as suas áreas. A gente sabe que o futebol é coletivo, mas se me permite, se você não se incomodar, eu gostaria que você falasse sobre uma pessoa em específica, que é o Raí, né? O Raí sofreu uma pressão muito grande da torcida pela sua demissão quando o São Paulo estava instável nos campeonatos, enfim, e ele foi um dos caras que foi a público, te defendeu, te manteve, né, do que a gente sabe de fora do São Paulo, é que ele foi uma das pessoas que te manteve no São Paulo. Eu queria que você falasse, por favor, o quanto você vê que esse dirigente tem uma participação direta e mérito nessa fase do São Paulo atual. Ele tem mérito total, ele muito grande. Aí é um personagem meio ímpar, porque ele consegue ser uma pessoa ainda melhor do que ele foi como grande ídolo de São Paulo, um dos maiores da história do clube, talvez o mais importante da história do clube. E ele consegue ser uma pessoa maior do que isso. Ele é um cara diferente, um ser que tem muita personalidade, uma pureza que é difícil de encontrar em qualquer ser humano. É um cara muito diferente. Eu sou muito grato de poder estar aqui trabalhando com o Raí, aprender com ele e ter a graça de conviver na sua presença. Assim como o Pássaro também. São dois caras, e o próprio Chapecó e o Leco. Mas o Raí e o Pássaro estão ali todos os dias praticamente comigo, e trocando e incentivando. São dois grandes acertos do São Paulo. O Raí, tanto o Raí como o Pássaro, que são os dois executivos que trabalham lado a lado com a gente, estão sempre interagindo, procurando ajudar, procurando dar força. E esse trabalho coletivo, que a gente falou, essa comunicação que a gente tem, essa interação, essa sintonia, fez toda a diferença nos momentos de pressão, faz toda a diferença agora nesse bom momento, que a gente todo mundo aí tem o pé no chão, sabe aquilo que quer. Então, esses caras, e de maneira especial, como você perguntou do Raí, é uma figura ímpar e ele tem muito a ver com tudo que está acontecendo no São Paulo. Ele, Pássaro, Chapecó e o nosso presidente Leco. Thiago Fernandes, Portal UOL. Boa noite, Diniz. Parabéns mais uma vez pela vitória. Parabéns também pela liderança do Campeonato Brasileiro. E, Diniz, até muito em cima dessa pergunta feita pela Priscila, você sempre cita a diretoria e o departamento de futebol do São Paulo quando fala sobre sua longevidade e sobre o trabalho à frente do clube. Mas eu quero saber, porque nós estamos há 10 dias de ter uma eleição no clube, o quanto uma mudança de diretoria pode interferir ou atrapalhar ou beneficiar diretamente no seu trabalho e no trabalho do departamento de futebol de São Paulo? É difícil você saber o que o novo presidente vai fazer, mas o que eu posso falar é que esses caras ajudam muito, 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 muito. A minha chegada, eu posso falar depois que eu cheguei aqui, e desde quando eu cheguei aqui, esse pessoal me deu todo o suporte, e não só eles, como o clube todo, pessoal da comunicação, pessoal da alimentação, da cozinha. Existe uma harmonia interna muito grande, e nos momentos difíceis essa harmonia se fez mais presente ainda. Que agora seria fácil ter harmonia, né? Mas é uma harmonia que ela sempre existiu, e nesse momento agora é um prêmio por todo mundo que trabalhou. E todo mundo tem uma função importante no clube, eu tenho livre acesso com todo mundo, e todo mundo tem livre acesso comigo. Sou uma pessoa de poucas reuniões formais, mas de muitas reuniões informais. Todo mundo me ajudou aqui no São Paulo, sou muito grato. Não é um trabalho de comissão técnica só de jogador, muito pelo contrário. Existe um time expandido no São Paulo que todo mundo colabora, e colabora bastante. E a gente está vivendo um momento importante, um momento muito positivo dos resultados por conta do trabalho de muita gente. Então eu sou muito grato e espero que quem entrar, que saiba olhar isso, porque esse pessoal aí, esse momento que o São Paulo está vivendo
um momento especial por conta de toda essa galera aí que eu citei. Obrigado, Diniz. Obrigado a todos. Antes de fazer o encerramento, quero pedir desculpas ao torcedor são paulino, que ficou sem a primeira pergunta e a primeira resposta por um problema técnico nosso, logo reconstituído aí durante a entrevista. Obrigado a todos. Um bom final de dia para vocês. Tchau, tchau.